A verdade apareceu. O Lamartine Pozzella deletou a live, mas nós conseguimos resgatá-la completa e nós vamos assistir juntos agora. Dessa prisão, que significa... Aqui, estão perguntando se o interesse é o petróleo da Venezuela. Não, gente, não é o petróleo. Eu vou te dar algumas razões por que não é o petróleo. A primeira razão, porque os Estados Unidos já tem autossuficiência energética. Tem muito petróleo, principalmente vindo do Alasca, e também tem o xisto. Sem contar que tem uma relação excelente com a Arábia Saudita, que é a maior produtora de petróleo do mundo. A questão não é o petróleo, a questão é o narcotráfico. O Maduro é o líder de todo o narcotráfico na América Latina. Esse é o dinheiro sujo que tem financiado o tráfico, não só o tráfico, mas também as eleições. As eleições, principalmente da esquerda na América Latina. Olha, esses quadros aqui são quadros é um mapa mundi estilizado, viu, gente? E o que eu acho da postagem do Lula defendendo, é claro, Lula faz parte, né, do Foro de São Paulo. Então é óbvio que o que pode acontecer, gente, a partir de agora, é que o Maduro ele vai ter um julgamento muito pesado e muito provavelmente vão lhe dar a oportunidade de uma soltura ou até de um exílio em algum país aliado, como por exemplo a Rússia, algum país do leste europeu, se ele, obviamente, abrir a boca e contar quem são os aliados. Ele é o principal financiador mesmo do Foro de São Paulo, porque ele estava ligado ao narcotráfico. Alguns afirmam que ele é o líder, é o chefe do narcotráfico. Então, eu vou dizer uma coisa, eu senti uma alegria e uma satisfação tão grande hoje. Eu passei o dia louvando a Deus, eu passei o dia me beliscando, gente. Misericórdia pelas pessoas sofridas da Venezuela, pessoas que eram mortas, pessoas que eram presas simplesmente porque se colocaram contra ele. Então, o Maduro é um bandido, ele é um traficante. E ele é que financiou todo esse tipo de política e eleições na esquerda. Agora, o que vai acontecer? É muito provável que ele abra a boca e comece a dizer da onde o dinheiro do narcotráfico veio, para onde veio. Olha aí a Angel Sanches, você é venezuelana? A gente está assim, vibrando pelo povo venezuelano, estamos orando para que realmente venha um tempo de democracia. Se tem a ver com o fim dos tempos, sim, a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriará, a maldade e a iniquidade vai se multiplicar. Então, gente, eu sinceramente eu não acreditava que o Donald Trump ia fazer o que ele fez. Mas olha, eu aplaudo, porque muito corajoso. Entrou e o Maduro achou que ele podia fazer o que ele quisesse. Isso foi um sinal vermelho para toda a América Latina e, sobretudo, para as nações que têm a tendência de querer ser, levar as nações para uma tirania, né? Para uma democracia falida. Então, isso é uma notícia maravilhosa, gente. É uma notícia maravilhosa, principalmente se o Maduro abrir a boca e contar tudo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem um outro detalhe também que muita gente não sabe, e aqui tem a ver com a geopolítica. O Foro de São Paulo
ele está profundamente ligado aos terroristas do Oriente Médio, a Hamas, a Hezbollah. Esses grupos terroristas, eles encontravam na Venezuela um refúgio. Terroristas que estavam fugindo lá de Israel, dos Estados Unidos, muitos vieram para cá. Então não está interessado no petróleo. Você precisa estudar mais, gente. Para com essa coisa. Donald Trump está fazendo o que é certo. E Deus está usando a vida dele para acabar com isso. Vocês não percebem que pessoas na Venezuela eram presas? Mau Alves Melo, você não entende nada de geopolítica. Você provavelmente é um infiltrado do PT aqui. E se você é um infiltrado do PT, pode ir embora, porque nós vamos falar rasgado aqui mesmo. Entendeu? Na verdade, os Estados Unidos não precisam de petróleo. Os Estados Unidos produzem muito petróleo. Os Estados Unidos têm o xisto, que tem uma capacidade de energética extraordinária. O que acontece é o seguinte, não é à toa que há muitos anos atrás, o presidente do Irã, chamado Ahmadinejad, veio para o Brasil. E agora, neste ano passado, um navio iraniano atracou aqui nos portos brasileiros. O que eles estão querendo? Eles estão querendo literalmente tecnologia nuclear. O Brasil tem muito avanço na tecnologia nuclear. Então eles vieram para cá, por quê? Porque eles são o eixo do mal. Eles são o eixo do mal, eles estão ligados a Irã, estão ligados à Rússia. Aí estão comparando, os Estados Unidos nunca invadem país nenhum, gente. Não invadem país nenhum, diferente de Rússia, que invadiu a Ucrânia e que está querendo tomar o mundo lá, trazer de volta para aquilo que era a União Soviética. Graças a Deus pelo Donald Trump, nós temos que orar por esse presidente. E temos que orar para que ele faça um sucessor, porque senão vem um outro da esquerda e solta esse camarada. Gente, as consequências disso podem ser muito positivas para o Brasil. Vocês acham mesmo que os venezuelanos querem lá saber de petróleo? Gente, o que adianta ter petróleo e não ter comida? O que adianta ter petróleo e não ter liberdade? O que adianta ter petróleo e não ter liberdade, ser perseguido, ser morto? Nós temos que orar, nós aqui no Brasil tem essa esquerdinha caviar. É tudo gente que quer viver, sabe? É que nem esses esquerdistas, eles vão para onde? Eles querem ir para os Estados Unidos. Por que não vão para Cuba? Olha, o professor André está perguntando, será que o Lula cai? Olha, o Brasil é muito mais difícil. No Brasil é muito mais difícil. Primeiro porque nós somos um país que tem que ter democracia. Agora, se ficar provado envolvimento dele com o narcotráfico, com o dinheiro do narcotráfico, porque é isso que pode ser que aconteça. Não estou afirmando nada, entendeu? Mas o que muita gente que estuda geopolítica diz é que nós vamos descobrir coisas terríveis, aliados profundos do crime, do narcotráfico. Então, a gente tem que orar, A Janice Holística, olha, minha querida, se tem uma coisa que eu faço na vida é estudar. Eu falo 5 línguas, eu conheço a história antiga, eu conheço a história recente, eu conheço geopolítica, eu conheço profundamente os sistemas, o comunismo, o socialismo, o capitalismo, eu conheço filosoficamente. Você que tem que abrir os seus olhos. Se você é uma pessoa cristã, você tem que estar batendo palma, porque uma nação como a Venezuela, que no passado era rica, pujante, e depois que entrou o Chávez, acabou com a Venezuela e veio o Maduro. Gente, uma nação que não tem eleições, que não tem liberdade. Você entende? Como é que alguém pode defender isso? Só defende isso quem, de duas uma, depende de um governo corrupto
e aí então fecha os olhos para tudo, ou então uma pessoa que é cega e que não quer ver. Pastor, não perca tempo com esses esquerdistas. Não, eu não estou perdendo, estou falando aqui para vocês que estão orando comigo. Esses camaradas, você faz qualquer live, eles vêm. Aí eles vêm com aquele discursinho. Ai, fala de Jesus. Claro, para deixar o povo cristão tudo com os olhos fechados. Esse ano é um ano importante, é um ano de eleição. Nós temos que orar para o Brasil, temos que pedir misericórdia a Deus para que caia todos os regimes que são ditatoriais, regimes antidemocráticos. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês, o mundo agora vai ter que começar a repensar, e até a esquerda brasileira vai ter que repensar, porque eles falavam, têm discurso de democracia, mas apoiam ditaduras. Então é um discurso de balela. Se pudessem, fariam o mesmo no Brasil. Então, nós ainda vivemos num tempo difícil. Nós estamos vivendo no Brasil um tempo perigoso, né? Vocês sabem que eu dificilmente falo de política aqui, porque meu objetivo é falar de Cristo, mas eu não podia deixar de vir e abrir o coração aqui para vocês, porque, na verdade, nós estamos vivendo uma virada. Isso pode significar algo extraordinário para toda a América Latina. E nós vamos orar para que Deus abra os olhos do povo brasileiro. Então é isso, gente. Vamos orar para que Deus possa abençoar a Venezuela, o povo venezuelano, que eles tenham liberdade e que este homem pague por todos os seus crimes, por todos os crimes, que ele apodreça na cadeia e que abra a boca e conte todos os comparsas dele, porque vou dizer uma coisa para você, a esquerda, onde tem comunismo, as pessoas morrem, as famílias são destruídas, o país empobrece, vem com esse discursinho, esse papinho aí de que eles se preocupam com o social. Mentira! Todos eles são tiranos, todos eles querem acabar com a liberdade, com a democracia. Vamos orar pelo Donald Trump, gente. Esse homem precisa da nossa oração, porque ele está tendo coragem de fazer coisas que os outros não estavam fazendo. E ele foi lá e botou a mão, entendeu? E pegou esse tirano, o Nicolás Maduro e a mulher dele, que também era comparsa dele. Então, glória a Deus, glória a Deus. O ano de 2026 está começando com uma belíssima notícia. E vocês fiquem atentos, porque eu vou soltar muitos vídeos, obviamente, não com essa veemência e usando palavras, né, cuidadosas, né, porque essa live aqui eu não vou salvar, eu vou deixar se perder. Porém, nós estamos vivendo muito perto do tempo do anticristo, mas antes de chegar esse tempo, a igreja ainda vai resistir muito. O Pedro está perguntando se o Trump é santo. Não estou falando isso, em nenhum momento estou falando isso, mas o que ele fez é certo. O que ele fez foi muito certo, e nós temos que orar pela vida dele, porque ele está agindo em favor da democracia. É claro que ele não está pensando nos venezuelanos, está pensando nele, claro. Do outro lado, você tem o Irã se juntando com a China, se juntando, não é, com o Brasil, os BRICS. O que são os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí entra o Irã, do nada, para quê? Esses camaradas são todos tiranos. Vai lá para o Irã para você ver o que acontece com uma mulher que de alguma maneira faz alguma coisa que os costumes deles não permitem, é apedrejada. Eles matam cristãos lá. Na China a mesma coisa. Confiscam bíblias, fazem com que pessoas percam empregos ou sejam rebaixados na escala. E vem esse discursinho aí que o Trump não é bom. Deus que me livre, gente. Como tem gente cega. Só pode ser isso, ou corrupta, né? Ou gente comprada aí pela esquerda. Então é isso, gente. Trouxe aqui a minha indignação, mas mais do que isso, a minha celebração, porque Deus é Senhor. Nós estamos clamando ao nosso Deus e Deus vai
Temos que orar para Deus tirar as vendas também do povo do Nordeste, né? Porque o PT, ele faz tanto terrorismo, dizendo que se entrar alguém da direita vai acabar com os programas sociais. Eles acreditam nessas balelas. Gente, vou me despedir aqui de vocês. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Maduro tá preso, tá no chilindró, tá na cadeia, entendeu? E Deus tá ouvindo o povo, a voz daqueles que estão clamando. Não sou do Nordeste, não voto do PT. Glória a Deus, que Deus te use para abrir os olhos. Por quê? Porque o povo nordestino está sendo enganado pelo PT, achando que se ganhar uma outra coisa não vai. Olha lá o Sérgio Arfux, make Brazil great again. Amém. Gente, vai cair mais gente. Nós vamos orar para que Deus faça uma obra de limpeza de todo esse foro de São Paulo. Em nome de Jesus, vamos orar. Conheço vários venezuelanos que chegaram aqui hoje. Basta vocês verem nas ruas o povo celebrando, o povo chorando. Gente, não tinha comida, não tinha pão, não tinha nada. E eles falando de revolução, revolução. Que revolução? Veja esses países comunistas, o que eles fizeram com o povo. Cuba, Venezuela, Colômbia. Todos os países que vão para a esquerda e para o comunismo empobrecem, ficam miseráveis. E aí se perpetuam no poder, não permitem eleições verdadeiras. Então é isso, gente. Nós temos que orar e celebrar, porque Deus está agindo. Eu não confio em homem nenhum, a minha esperança não está em homem, mas a minha esperança está no Deus que usa os homens. E usa os homens para derrubar e para levantar. E eu oro pela vida do Donald Trump e aplaudo, porque esse homem foi uma bênção na vida do povo venezuelano. Se ele tem interesse, é lógico, ele é um presidente de uma nação, ele vai ver os interesses. Mas o interesse não é o petróleo, o interesse é acabar com esse eixo do mal. Com essa ligação que existe entre Irã, que é uma nação dirigida por loucos, por tiranos que querem exterminar Israel do mapa, que querem exterminar os Estados Unidos, junta com a China, com a Rússia. O que vocês querem? Que ele fique, deixa eles ficarem com democracia? Não, pegou o camarada dentro da casa dele, acabou aquele empáfia, aquela coragem de dizer, vem me pegar. Pegou, agora tá pianinho, agora vai abrir a boca e vai contar tudo, entendeu? E nós vamos orar sim pelo Donald Trump para que ele continue, para que ele consiga arrancar desse Maduro todo mundo que está envolvido nesse foro de São Paulo. E Deus vai ouvir o clamor do seu povo, em nome de Jesus.